Bom, pessoal, voltamos. Vamos começar a nossa segunda parte, falando sobre a história da extrusão. Espero que vocês gostem. A partir desse ponto da história, a minha vida profissional começa a se entrelaçar um pouco com a história da extrusão. Eu espero que todos vocês gostem. Combinado? Vamos lá para a apresentação. Um abraço, até logo. E nesse meio tempo, entre 1950 e 1960, nasce aqui no Brasil a primeira empresa de salgadinhos extrusados que a gente teve, que é a Mabel. A Mabel, ela foi uma empresa muito grande de alimentos aqui no Brasil. Hoje, se eu não me engano, ela foi vendida uma parte dela para a PepsiCo, a linha de snacks. E a parte de biscoitos, eu acho que ainda está com o pessoal da família Mabel ainda, na região de Goiás. Bom, mas em 1953, nasce no Brasil a empresa Mabel, que nos anos 70 criou o salgadinho à base de grits de milho chamado Skinny. Então, para várias pessoas aí que estão na mesma faixa etária que eu, entre os 35 até 50 mais ou menos, vai lembrar bem desse salgadinho aí, que ele foi bem difundido, o pessoal comia bastante aqui no Brasil. Então a gente tem que lembrar e ver aqui também que igual a empresa nasce em 53, só que ela vai ter o salgadinho só em 70. Ou seja, a primeira extrusora, ela cria o Snacks em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Em 53 no Brasil nasce a Mabel e após vários anos, 1970, eles trazem a primeira extrusora para o Brasil e criam o primeiro salgadinho, o Skinny. Tá? Então, assim, é uma diferença de data muito grande que mostra como a gente tinha um mercado muito fechado antigamente, era difícil as tecnologias chegar, a gente não tinha as mesmas tecnologias de hoje, onde a gente poderia, de um dia para o outro, saber o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, na China. Então, assim, era uma coisa muito fechada, somente com feiras, com visitas, ou alguma pessoa trazer informação para a gente naquela época, que a gente poderia estar indo lá fora e trazer essas tecnologias para dentro do Brasil. 2 anos depois que a empresa montou a sua primeira linha de snacks, eles tinham um funcionário lá dentro, o Paulo Sérgio Tomazelli Terra, muito conhecido hoje como Paulo Terra, ele que foi o grande precursor da extrusão dentro do Brasil. Eles começaram a fazer a engenharia reversa dessas máquinas em cima do comando dele, que era da parte de manutenção e projetos da empresa, para poder desenvolver as primeiras máquinas aqui no Brasil. Então, 2 anos após, ele teve a ideia, começou a mexer com essas máquinas e começou a fazer as máquinas aqui no Brasil. Muito precárias, muito complicado de se fazer, porque no Brasil não tinha uma tecnologia muito boa de fundição, de tornearia. Apesar que tornearia, o Brasil era muito bom na época, mas a parte de fundição, para poder controlar desgaste de camisa, desgaste de rosca, então eles tiveram que bater bastante cabeça, desenvolver as primeiras máquinas e ele começou a fazer essas extrusoras e logo depois ele criou a própria empresa dele, que vem-se a Embramac. Então, conforme eu falei para vocês, em 1976, 6 anos depois que a Mabel colocou a primeira máquina, o Sr. Paulo sai, monta a Embramac, que é a empresa brasileira de máquinas, que ela ficou em Ribeirão Preto, se eu não me engano, por 30 ou 40 anos, fabricando esses equipamentos, e não só voltados para salgadinhos, né? Então ele fazia a parte de salgadinhos, tinha a parte de pré-gel, tinha a parte de proteína de soja, ele fazia também a parte de batata frita, que é outras tecnologias também. Então ele tinha a linha completa para todos esses produtos. Hoje em dia, a Embramac hoje ela não existe, por conta da grande vinda dos chineses, das máquinas chinesas para o Brasil. Isso lá em 2008, 2007, 2008, ele já teve a visão de fazer os equipamentos na China e trazer para o Brasil. Ou seja, o que muita gente está fazendo nos últimos 4, 5 anos, principalmente agora nos últimos 3 anos por conta da pandemia, e lá em 2008 ele já teve a ideia de ir para a China para poder achar os fornecedores e fazer as próprias máquinas por lá, baixando o custo e melhorando a tecnologia, o que acarretou em outros produtos que eram mais fáceis de se desenvolver aqui no Brasil, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Bom, e aqui a gente avança um pouco no tempo para não ficar
muito longo também essa apresentação. E no ano de 2008, eu tinha apenas 2 anos de formado e acabei caindo dentro da Embramac para poder começar a trabalhar como vendedor e na área de projetos. Então, aqui eu tenho uma foto que eu estou mostrando para vocês aqui das primeiras extrusoras. É a mesma réplica que se trabalhava lá em 1930, 1940, 1950, ou seja, a gente vê que ela não tem pré-condicionador e a gente tem somente o canhão aqui. Essa extrusora em particular é a que eu falei para vocês que fabrica o Cheetos, que é esse salgadinho que ele sai meio torcido, ou seja, ele não tem um canhão que sai pela frente, então ele tem a matriz e a rosca que vão torcendo, indo e voltando, e ele faz esse formato especial. Então, numa linha de processo de snacks, né? Então eu cheguei na Embramac, tive que começar a estudar sobre isso. Era um processo que eu não conhecia muito e caí e vi que tinha um mercado muito grande. Então, basicamente, como se nas fábricas de ração que a gente tinha conversado anteriormente, do que ele é composto? Ele tem um misturador, do misturador a gente joga na extrusora e da extrusora a gente vai passar por um sistema de transporte pneumático que vai levar primeiramente para um secador, que vai baixar essa umidade de aproximadamente de 20% de umidade para aproximadamente 9%, 10%. E na parte de baixo a gente tem a aplicação de óleo e aromas, que aqui a gente vai ter o cebola, a gente vai ter o presunto, a gente vai ter o aroma de frango, a gente vai ter um aroma de queijo. Então, tudo é aplicado aqui de forma líquida, ele é misturado no óleo e é feita essa aplicação nesse tambor aqui. Posterior a esse sistema de recobrimento de óleo, a gente tem as linhas de ensaque. Bom, então, como que era o processo antigamente? A gente tinha o grits, que era um milho triturado mais grossinho, para quê? Para que ele gerasse um maior atrito entre o canhão e a camisa, e eles saíam nas matrizes. Ou seja, a gente tinha diversos formatos aqui, que poderia fazer uma bolinha, que poderia fazer essa minhoquinha. Ela tem um requeijão, que ele é todo chanfradinho, né? Parece uma minhoquinha chanfradinha. E tem outros formatos também que a gente pode estar fazendo. A dupla rosca, que a gente vai falar um pouco mais na frente, ela melhorou bastante essa questão de formato, mas ela continua sempre no mesmo padrão, não mudou muita coisa desde aquela época. Bom, alguns desenvolvimentos que eu tive a oportunidade de fazer dentro da Embramac naquela época. Uma delas é o pré-gel de arroz, essa empresa que ela está em Roraima. Então ela tem não só esse de arroz, mas tem o arroz e aveia, tem o de milho, e ele é dedicado especialmente para a alimentação de crianças, né, como se fosse o Mucilon também da Nestlé. Então esse é um dos produtos que ele teve um crescimento muito grande nessa época, principalmente depois da difusão das duplas roscas também. Esse é um projeto que eu até tenho a patente dela, que eu participei do desenvolvimento. O que é? É a transformação da castanha do Pará em um pó, aproveitando todas as propriedades dela, tanto o selênio, o óleo dela, que são propriedades bem nutritivas, e colocando alguns aromas, sabores e corantes também, a gente transforma numa bebida fácil de fazer e rápida de fazer também. Então, essa é uma patente que a gente tem, que a gente ajudou a desenvolver, e é um produto que ele ficou muito bem desenvolvido. Não sei se esse produto ele foi para frente, né? Porque eu acabei perdendo contato com o pessoal também, mas eu sei que eles estavam mexendo com esse processo aqui, fazendo isso aqui na região de Manaus. Bom, em 2010 a gente tem a chegada das duplas roscas, ou seja, ela permite a gente ter uma melhoria no cozimento e um aperfeiçoamento na capacidade energética da máquina. Por quê? Porque a gente tinha uma máquina antigamente que tinha um canhão muito curto, tinha o pré-condicionador, que no caso dos snacks a gente colocava só água para poder dar uma homogeneizada nisso aqui, já cair na extrusora já mais úmido, facilitar o cozimento. E aqui a gente praticamente quadriplica o tamanho do canhão. Tem os aquecimentos, né, as resistências elétricas que a gente coloca aqui também, e a água a gente fazia a aplicação direta. Aqui a gente tira o pré-condicionador.
Para snacks, ele funciona muito bem sem o pré-condicionador, mas para outros produtos, ainda assim a gente vai precisar desse pré-condicionador para poder melhorar tanto o produto quanto a performance da máquina. Bom, um comparativo aqui só para vocês verem: camisa, rosca e matriz, né? Então a gente, como eu falei para vocês, a gente quadruplica o tamanho do canhão e da rosca, né? Então aqui a gente tinha mais ou menos aqui 200 milímetros de canhão e a gente passa para 2.000 milímetros, ou seja, 2 metros contra 40 centímetros de canhão aqui. Então assim, é uma diferença muito grande. E um ponto que conta muito a favor da dupla rosca é que, como você tem duas roscas trabalhando aqui, você aumenta a área de contato do milho com as partes mecânicas, o que favorece a parte do cozimento e da digestibilidade no futuro também para outros tipos de produto, como o pré-gel de milho, o pré-gel de arroz. As matrizes a gente tinha aqui com um formato, com um furo, né? Ou 3 ou 4, dependendo do formato. E aqui a gente tem uns formatos muito melhores acabados, que são aquele chanfradinho, aquela minhoquinha. A gente tem a pizza, a gente tem aquela redinha, né? Que é o requeijão que a gente tem também. Aí vem aqui bolinha, vem meia-lua, vem o argola de cebola, né? Então aqui as matrizes mudam totalmente para aumentar ainda mais a pressão no cozimento dos produtos. Bom, e com a dupla rosca aqui, o que a gente desenvolveu? Com a empresa Good Soy, eu participei do desenvolvimento do salgadinho deles, que é um salgadinho à base de soja. Ele era aromatizado também. Ele, com a monorrosca, ele não era possível por conta da pressão, do cozimento que tinha que ser feito. E esse snacks recheado, que não foi feito, não é o Teens que a gente fez, eu peguei aqui porque eu acabei não achando a marca que a gente desenvolveu. A marca que eu ajudei a desenvolver, ela está no Pará hoje, ela é a mesma marca de uma indústria de bebidas que tem lá. Então a gente vendeu a máquina para fazer tanto salgadinho quanto o salgadinho recheado. Então isso aqui são algumas possibilidades que a gente vai conversar um pouco mais à frente, quando a gente for explicando melhor o que cada equipamento, o que pode ser feito com cada equipamento. Então esse salgadinho recheado aqui para alimentação humana, ele ficou bem divulgado, bem difundido nessa época e teve bastante gente procurando sobre ele. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse para vocês, a história da extrusão e a minha acaba se entrelaçando em um certo ponto. Por mais que eu tenha recusado várias vezes em vir trabalhar nessa área, ela acabou me puxando como se eu tivesse um propósito de estar aqui para vocês hoje, divulgando um pouco mais sobre essa história, mostrando para vocês quanto é vantajoso trabalhar com esse equipamento e o quanto que é divertido também, apesar que a gente fica meio estressado algumas vezes, mas é um desafio muito gratificante. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter mais uma terceira e uma quarta parte, que eu vou falar da minha vida profissional agora, voltado dentro da extrusão e todos os produtos que eu acabei desenvolvendo. Se você está gostando do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, ative o sino para receber as notificações e compartilhe o conteúdo, mostrando para todo mundo que a gente está fazendo um conteúdo de qualidade e que vale a pena estar seguindo a gente, tá bom? Pessoal, um forte abraço e até semana que vem. Até logo!